Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obstrução das vias aéreas, que a gente chama de OVACI, e da PCR, que é a parada cardiorrespiratória, né? Os primeiros socorros essenciais para esses dois atendimentos. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a OVACI, né? Obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. Então, o que que é a OVACI? É quando acontece um bloqueio das vias aéreas. E esse bloqueio, ele pode ser causado pela aspiração de algum corpo estranho. Ele é mais frequente em crianças com menos de 5 anos, tá? Então, 65% dos casos de ovácea, ele acontece em crianças menores de 1 ano, tá? Então, ele é mais frequente em menores de 5 anos, sendo que 65% dos casos acabam acontecendo em crianças menores de 1 ano. Aqui eu coloquei para vocês, alguns objetos que são extremamente perigosos e que podem causar a ovácea, como peças de brinquedo, bolinha, moeda, tampa de caneta, as taxinhas, pinos de papel, clipes, parafuso, bexigas. As crianças, elas acabam engasgando muito, né, com esse tipo de objeto. Objetos pequenos, acaba colocando na boca, se distrai e acaba aspirando esse objeto. Mas o engasgo, ele também pode acontecer através de alguns alimentos, como pipoca, bala, nozes, amendoins, castanhas, alimentos arredondados, como tomate, cereja, uva, milho, salsicha, né? Nós temos aí a Lei Lucas. Não sei se todo mundo conhece, mas a Lei Lucas é uma lei que ela foi criada para que os professores, as instituições de ensino, eles recebam um treinamento de primeiros socorros para lidar com determinadas situações que pode acontecer. Essa lei ela foi criada por conta de uma criança que chamava Lucas, que acabou morrendo, engasgado na escola. Ele estava comendo salsicha, ninguém sabia ali como conduzir a situação, ele acabou vindo a óbito, por isso que a lei chama Lei Lucas. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem que é o sinal universal do engasgo. Quando alguém está engasgado, geralmente o sinal é esse, a pessoa ela leva as mãos até o pescoço, numa tentativa de mostrar ali que ela está engasgada. Então esse é o sinal que a gente considera como sinal universal do engasgo. Quais são os sinais que uma vítima ela pode apresentar quando ela está engasgada? Os sinais, eles podem vir de início súbito, né, vai ter ali uma angústia respiratória, a pessoa vai começar a ficar pálida, a pele dela começa a ficar pálida, ela entra em apneia. O que que é a apneia? A ausência da respiração. Quando um paciente engasga, ele pode ter um engasgo total ou um engasgo parcial. Quando o engasgo é total, não passa absolutamente nada de ar ali. E quando o engasgo é parcial, ele ainda consegue ter uma passagem de ar, mesmo que menor do que o habitual. A tosse, ela pode ser presente ou ausente, dependendo da situação, o paciente tosse, mas essa tosse ela não é eficaz o suficiente a ponto de conseguir eliminar o objeto que está causando essa obstrução. Ele pode ter uma restrição para falar ou uma incapacidade de emitir sons. Ele pode ter uma respiração ruidosa, como se fosse um som de estritor, ou um chiado, né? Quando ele respira faz barulho. Ele pode ter uma dificuldade para respirar bem grave. O paciente não vai ter febre, né, gente? Porque é uma situação que está acontecendo ali naquele momento, e a febre, ela é um sinal de que o seu organismo está tentando combater alguma infecção. Então, esses sinais associados ou até mesmo isolados, eles podem indicar uma ovácea. Aqui eu coloquei para vocês, como eu disse no slide anterior, a obstrução ela pode ser total ou parcial. Quando a gente tem uma obstrução leve, a vítima ela é responsiva, né? Ela consegue muitas vezes falar, gesticular. Então, nesse caso, o que que a gente vai fazer? A gente não vai realizar nenhuma manobra de desobstrução, a gente vai tentar acalmar a vítima e vai incentivar ela a tossir, porque às vezes o reflexo da tosse consegue fazer com que o objeto ou o alimento que está causando a obstrução parcial,
ele seja eliminado. Então, às vezes a gente fala assim: "Ai, engasguei, parece que foi para o lado errado", e dá aquele reflexo da tosse. O nosso organismo ele é tão inteligente que quando o alimento ele vai ali, ele pega o trajeto errado, em vez de pegar o trajeto do sistema gastrointestinal, ele pega o trajeto do sistema respiratório, a gente tem esse estímulo da tosse para tentar eliminar, né, esse objeto, esse alimento que acabou indo ali para o local errado. Aqui eu coloquei para vocês a manobra de Heimlich, que hoje a gente na verdade chama, né, ela de manobra de desobstrução ali que a gente vai fazer. Essa manobra ela ainda é sim utilizada, é uma técnica de primeiros socorros que a gente usa para desobstruir as vias aéreas de uma pessoa que está engasgada. A gente vai fazer uma compressão abdominal bem firme e rápida, como se fosse um J, para fazer uma alavanca para fazer esse objeto ou alimento sair. Então hoje em dia vocês ainda vão escutar falando manobras de Heimlich, mas também podem escutar como manobras de compressão abdominal. Aqui, as manobras de desobstrução eu deixei como manobra de Heimlich, mas são as manobras de desobstrução de vias aéreas. Em caso de um paciente que está com uma obstrução grave, ele não está ali conseguindo eliminar, ele tentou tossir, não conseguiu eliminar o objeto ou alimento, a gente teve uma mudança no protocolo de desobstrução de vias aéreas, não sei se vocês já ouviram falar, né, antigamente a gente só fazia a manobra de compressão abdominal. Hoje em dia, depois que teve a última atualização da American Heart Association, que é um protocolo que a gente segue aqui no Brasil, eles fizeram uma alteração e hoje a gente inicia a manobra de desobstrução das vias aéreas com golpes nas costas, entre as escápulas. Isso já fazia parte do protocolo de desobstrução de vias aéreas canadense, só que o que a gente seguia só tinha a compressão abdominal. Então, hoje, quando o paciente ele apresenta uma obstrução de via aérea, grave ali, que ele não consegue eliminar através da tosse, se percebe que ele está engasgado, não está passando ar, ou não está passando uma quantidade suficiente, a gente vai fazer essas manobras de desobstrução iniciando pelo golpeamento nas costas, tá, entre as escápulas. Então a gente vai pegar e vai dar 5 golpes com esta parte aqui da palma da mão, entre as escápulas, deu 5 golpes, não desengasgou, nós vamos iniciar a manobra de compressão abdominal. Como que a gente vai fazer? Eu coloquei aqui uma sequência para vocês, né? O paciente está lá, sinal universal de engasgo, a gente não está conseguindo, estamos incentivando a tosse, mas não estamos obtendo sucesso. Dei 5 golpes entre as escápulas do meu paciente, não adiantou, eu vou me posicionar atrás do meu paciente, vou abrir as pernas dele e entre as pernas dele eu vou colocar uma perna minha, e a minha outra perna eu vou deixar como base atrás do paciente, porque na hora que eu realizar essa manobra, pode ser que, se ela der certo ou não, meu paciente acabe desmaiando, tá. Então nessa posição eu consigo amparar o meu paciente caso ele venha a desmaiar, né, eu tenho um pé ali como apoio. Feito isso, me posicionando desta forma, eu vou pegar o meu polegar, o ossinho do meu polegar, e vou deixar como se fosse um J, e vou vir aqui na região abdominal. Como que eu sei aonde que eu posiciono? Eu costumo ensinar os alunos a colocar a mão no umbigo do paciente e girar a mão. A hora que você girar a mão, o seu ossinho do polegar ele vai parar exatamente onde você deve realizar a manobra de compressão abdominal. Aí, feito isso, você vai com o seu polegar empurrar para dentro e jogar para cima, como se fosse uma alavanca, fazendo um J. Empurra e joga para cima. Qual que é o intuito dessa manobra? É você conseguir movimentar o que está causando a obstrução das vias aéreas e fazer com que esse alimento ou objeto ele seja eliminado, tá. Então, nós estávamos falando, né, do caso do engasgo, obstrução de vias aéreas leve, onde a gente estimula a tosse, e aí eu acabei já falando para vocês os cuidados que a gente vai ter e a manobra que a gente vai executar quando a gente tiver uma vítima,
com obstrução grave. Então, nesse caso, são 5 ciclos repetidos dos golpes nas costas, seguido das compressões abdominais. Nath, quantas vezes eu faço isso? Você vai fazer isso até expelir o objeto ou até a vítima ficar inconsciente, tá. Então não existe uma quantidade, 5 golpes nas costas, 5 compressões abdominais, não adiantou, 5 golpes nas costas, 5 golpes manobras abdominais, até a pessoa conseguir desengasgar ou até ela se tornar inconsciente. Quando a vítima fica inconsciente, aí a gente não vai mais se preocupar com o objeto que está ali obstruindo a via aérea, a gente vai começar a se preocupar em continuar fazendo com que o coração bombeie sangue para os principais órgãos. Aqui eu coloquei para vocês, né, o engasgo, que é a obstrução grave com a vítima irresponsiva, ou seja, a vítima não consegue responder. Se ela não está conseguindo responder, a gente vai verificar se ela está consciente ou não. Se ela não estiver consciente, a gente não vai fazer as manobras de desobstrução das vias aéreas, nós já iremos iniciar as compressões torácicas para tentar expelir o corpo estranho e continuar fazendo com que o coração bombeie sangue ali para o corpo do nosso paciente, para os órgãos alvos do nosso paciente. Aqui eu coloquei para vocês 2 pinças, né, aqui à direita nós temos o Cherrom e à esquerda nós temos a Maguil. Essas 2 pinças, elas são pinças longas, elas são pinças bem compridas, então quando a gente vê, né, alguma coisa ali na cavidade oral do paciente, se a gente estiver com essas pinças, nós podemos pinçar, travar essas pinças para tentar puxar o objeto. Pessoal, é muito importante frisar para vocês que se você vê ali alguma coisa na boca do paciente que já está bem visível e que se você colocar a mão você puxa, ok de você tentar remover. Ah não, tá ali na garganta, eu acho que dá para puxar. Não tentem remover, porque a hora que você vai tentar puxar com o dedo, às vezes você acaba empurrando ainda mais o objeto e causando um problema maior. Então, quando você vê alguma coisa na cavidade oral já solta, aí sim a gente puxa. Caso contrário, pessoal, não tentem colocar a mão para tirar nada, a não ser que você seja um profissional treinado, habilitado para isso e que você esteja com o equipamento adequado. Nesse caso, ou com uma Maguil ou com uma Cherrom para você conseguir travar esse objeto, esse alimento e conseguir puxar. Senão, às vezes, você vai tentar tirar com os dedos e você acaba empurrando ainda mais o objeto ou alimento e piorando ainda mais a situação. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem, né, aqui é uma Maguil que estava sendo usada, ele conseguiu remover o pedaço de carne, e aqui numa autópsia, a pessoa ela engasgou com um bagaço de uma laranja, né, não conseguiu remover ali, e o paciente acabou indo a óbito. Pessoal, essas manobras que a gente estava falando, nós vamos utilizá-las a partir no caso das crianças ali, maiores e adultos. Agora, se a gente estiver falando de um engasgo em um bebê menor de 1 ano de idade, aí a situação muda, tá, pessoal? Quando esse engasgo acontece em bebês menores de 1 ano, a gente vai verificar se ele está engasgado. Ah, não, tá realmente, ele não está conseguindo tossir, não está conseguindo chorar, não está conseguindo respirar, começou a mudar de cor, está começando a ficar molinho, a gente vai fazer a manobra de desobstrução no bebê. Aqui eu coloquei a imagem para vocês. Nós vamos posicionar o bebê no nosso braço, sempre usando uma perna de apoio. Aqui, na imagem, ele está sentado num banquinho, mas se não tiver um banco, uma cadeira, uma guia, o importante é você apoiar a sua perna, tá? Você vai posicionar o bebê com a cabeça mais baixa que o restante do corpo, porque qual que é o intuito? É você movimentar o que está causando a obstrução para fora. Então você vai manter a cabecinha em um ângulo zero. O que que é ângulo zero? O mesmo ângulo do corpo, não vai deixar ela nem muito para trás e nem muito para frente, porque nessa angulação que a gente chama de ângulo zero, a gente tem a liberação ali da via aérea para poder passar o que está causando essa obstrução. Então é importante, a cabeça sempre mais baixa que o corpo, tá? Sempre com a perna apoiada. Com a palma da mão, a região escapular aqui da mão, a região palmar da mão, desculpa,
Você vai pegar e você vai disparar 5 golpes entre as escápulas do bebê. 5 golpes de baixo para cima, no intuito de movimentar o que está causando obstrução. Não adiantou? Você vai virar o bebê, mas sempre mantendo a cabeça mais baixa que o corpo, e vai realizar 5 compressões, tá? Mesma coisa que lembra que no adulto a gente faz 5 golpes e 5 compressões? Vai ser relativamente o mesmo processo. O que que vai mudar? Que no caso do bebê, a gente vai fazer a compressão entre os mamilos, tá? Então, nós vamos iniciar com 5 pancadinhas firmes nas costas, entre as escápulas. Vamos virar o bebê com a barriga para cima e fazer 5 compressões. Nesse caso, não são compressões abdominais, são compressões torácicas, no centro do peito, com a base da palma da mão, tá? E vamos alternar os 2 movimentos até o objeto ser eliminado ou até esse bebê ficar inconsciente, tá? Então, 5 golpes entre as escápulas, 5 compressões, sempre lembrando de deixar a cabeça mais baixa do que o restante do corpo. E se a criança for maior de 1 ano? Se a criança for maior de 1 ano, mesma coisa, 5 ciclos repetidos de golpes nas costas, alternando com 5 compressões abdominais, até que o objeto seja eliminado ou até que a criança fique inconsciente. Só que o que que a gente faz? No caso da criança, a gente vai abaixar para ficar na altura da criança e aí conseguir realizar de forma adequada as compressões abdominais. Aqui eu coloquei a imagem para vocês verem da compressão abdominal no bebê, desculpe, da compressão torácica no bebê, tá? No caso, quando a gente está falando em bebê, a gente vai fazer a compressão no tórax e não no abdômen. Por quê? Devido ao alto potencial de causar lesões nos órgãos internos, né, porque o bebê ele é ali delicado, menorzinho, os órgãos ainda estão em desenvolvimento. Então, por isso que a gente colocou atenção, compressões abdominais em bebê. Quando for um bebê que estiver engasgado, um bebê menor de 1 ano, pessoal, a gente não realiza compressões abdominais, a gente realiza compressão torácica. Maiores de 1 ano, aí sim a gente realiza as compressões abdominais, assim como no adulto. Então, se for menor de 1 ano, a compressão não é abdominal, a compressão ela é torácica. A gente vai abraçar o tórax do bebê com as 2 mãos, vai posicionar aqui entre os mamilos para a gente poder fazer a compressão. E a gente falou, em todos os casos de obstrução, que a gente vai fazendo as manobras até a vítima desengasgar ou até a vítima se tornar inconsciente. Quando a vítima se torna inconsciente, a gente fala que ela está em uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. O que significa isso? Se a pessoa ela não consegue respirar, ela tem algo ali que impeça a respiração dela, vai chegar uma hora que o coração dela vai parar. Então ela pode evoluir de uma parada respiratória, que é quando ela não consegue respirar, para uma parada cardiorrespiratória. Então ela não respira e o coração não bate, tá? A PCR, ela é uma emergência severa, ela vai ser definida como a interrupção das atividades respiratórias e circulatórias. Então, qual que é a intervenção que a gente precisa fazer? É tentar reestabelecer a circulação e a oxigenação. Então, a gente vai falar que a gente precisa realizar um suporte básico de vida na PCR. E como que a gente realiza esse suporte básico de vida? Existe o protocolo da American Heart Association, que ele enfatiza o reconhecimento dos sinais clínicos da PCR e as manobras GRCP. Então, PCR, pessoal, é a parada cardiorrespiratória, ou seja, o paciente não respira e não tem circulação. Quando o paciente entra em PCR, a gente realiza a RCP. O que que é a RCP? Ressuscitação cardiopulmonar. Essa RCP, ela pode ser realizada por socorristas,
e por pessoas leigas. A sobrevida após a manobra de RCP bem aplicada, ela varia de 2 a 49%, e aí a gente vê a importância dessa realização, tá. Uma RCP bem feita, ela salva vidas. Então, quando a gente tem ali uma PCR, a PCR ela acaba ainda sendo responsável por uma grande mortalidade. Então, tem muitos pacientes que acabam vindo a óbito por conta de uma parada cardiorrespiratória, né. Mesmo em situações aonde o atendimento ele foi ideal, foi realizado os protocolos, às vezes a gente não consegue reverter. Por quê? A gente não consegue identificar e reverter o que causou a PCR. Não é porque a gente não fez a manobra de ressuscitação de forma adequada, porque ela não foi eficaz, é porque a gente não conseguiu tratar o que levou à PCR, tá? O treinamento dos profissionais e dos leigos é fundamental e ela vai estar muito relacionada com a melhora da taxa de sobrevivência da vítima. Não adianta nada eu ver um paciente em parada cardiorrespiratória, acionar o serviço de urgência e emergência e não fazer nada, né. Então, quando eu consigo fazer uma manobra de ressuscitação bem feita, a hora que o atendimento pré-hospitalar chega, ele tem muito mais, chances de fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Porque às vezes a hora que ele chega, se eu não fiz nada, o cérebro desse paciente já morreu. Porque qual que é a importância da gente realizar a RCP? A ressuscitação cardiopulmonar, na verdade, ela é a gente faz essa compressão, essa ressuscitação, para continuar bombeando sangue e levando oxigênio para os principais órgãos, entre esses órgãos, o cérebro. Quando o paciente, o coração dele para de bater, para de ter circulação sanguínea, e quem carrega o oxigênio é o sangue. Então, se o sangue não está circulando, o oxigênio não está chegando. Então, quando a gente identifica uma parada cardiorrespiratória e começa a fazer uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar, a compressão que a gente faz, qual que é o intuito dela? É fazer com que o coração encha as câmaras dele de sangue e na hora que eu comprimir, que eu apertar o tórax do meu paciente, eu jogue esse sangue para o corpo. Então, a hora que eu tiro a mão, enche o coração. A hora que eu empurro, que eu faço a compressão, eu jogo o sangue. E quando eu faço a compressão, que eu jogo o sangue do coração para o corpo, junto com esse sangue eu estou levando oxigênio para os meus órgãos, tá? Por isso que é tão importante a gente fazer a RCP. Quando você faz uma sequência de ações, né, interligadas e destinadas a maximizar as chances de sobrevivência do paciente, você vai estar fazendo uma RCP de qualidade. E a hora que o atendimento pré-hospitalar chegar, esse paciente tem muito mais chance de estar vivo, né? De conseguir ter qualidade de vida. Então, como que eu vou identificar que o paciente está em parada cardiorrespiratória? A primeira coisa é verificar a responsividade do paciente, ver se ele está alerta, ver se ele tem a resposta verbal, se ele tem resposta dolorosa ou se ele está irresponsivo. Então, passei, vi uma pessoa caída, não sei, será que está em PCR? Será que só desmaiou? Então, eu vou chegar perto e é muito importante você tocar no ombro da pessoa dos dois lados, tá, pessoal? Por que que eu devo tocar no ombro das pessoas dos 2 lados? Porque às vezes ela teve um AVC e ela está sem sensibilidade de um dos lados. E aí eu encostei justo do lado aonde ela estava sem sensibilidade. Então, vou encostar com a minha mão dos 2 nos 2 ombros e vou falar em voz alta nos 2 ouvidos: "Senhor", se for um homem, "Senhora", com uma voz alta, porque às vezes o paciente não escuta direito, a gente tem que pensar que a gente pode se deparar com todos os cenários. Então eu encostei no ombro dos 2 lados, chamei, ela não teve resposta verbal, ela não teve resposta tátil, eu encostei, ela não sentiu nada, não está respondendo, eu vou olhar o abdômen dessa pessoa está movimentando o abdômen e o tórax? Está tendo movimentação? Não, não está tendo nenhum tipo de movimentação, a pessoa não está respondendo, não está respirando. Então, nesse caso, a gente vai iniciar o protocolo de RCP, tá? Aqui eu coloquei para vocês que o correto, quando a gente é da área da saúde, é além da gente tocar, chamar
olhar, a gente vai sentir. Sentir o quê? Sentir se esse paciente tem pulso. Mas para as pessoas que são leigas, que não são da área da saúde, não é uma obrigatoriedade verificar o pulso. O pulso é sim obrigatório quando você é um profissional da área da saúde. Quando você não é, você vai chamar, tocar e olhar. Chamou, não respondeu. Tocou, não respondeu. Olhou o tórax e o abdômen, não está tendo movimentação, a gente já vai identificar que é uma PCR e já vai iniciar as manobras de RCP. Então, confirmamos, o nosso paciente está em parada cardiorrespiratória. O que que eu vou fazer? Solicitar apoio do suporte avançado, vou identificar uma pessoa, vou pedir para essa pessoa ligar para 192 ou para 193. Se tiver um DEA, que é um desfibrilador externo automático, próximo aonde eu estiver, vou pedir para que alguém pegue. "Ah, mas eu não sei usar esse DEA, como que eu faço?" Fica tranquila, porque o DEA, ele é autoexplicativo. O que significa isso? Ele vai te dando todos os comandos do que você precisa fazer. Desculpem, pessoal. E aí, eu já vou iniciar o protocolo de compressão, né, de vias aéreas e de desfibrilação precoce. Então, primeira coisa, compressão torácica em adultos. A frequência mínima dessas compressões tem que ser de 100 a 120 compressões por minuto. "Ah, eu posso fazer 99?" Não, tem que ser de 100 a 120 para a gente garantir que essa compressão está sendo eficaz. A gente precisa afundar o tórax em torno de 5 a 6 centímetros. "Ai, mas nossa, e se eu quebrar a costela?" Pode acontecer? Pode, gente, pode acontecer de quebrar a costela. O paciente estando vivo, depois a gente vai ver o que a gente vai fazer, porque na hora que a gente comprime o tórax, para a gente fazer uma compressão adequada, a gente precisa afundar esse tórax. Vamos pensar que o coração está embaixo da costela, então eu preciso comprimir de 5 a 6 centímetros, tá? "Nossa, eu comprimi, eu acho que eu quebrei a costela, eu paro?" Não, você continua com a compressão, porque se você parar, você vai parar de circular sangue e de mandar oxigênio para os órgãos. Uma outra coisa extremamente importante que às vezes as pessoas esquecem, eu preciso permitir o retorno total do tórax após cada compressão. Então, comprimir, eu preciso esperar o tórax voltar e comprimir de novo. "Ai, mas é muita coisa." Mas na hora que você está fazendo, é que nem dirigir. Eu falo que quando a gente vai dirigir, a gente tem que mexer o volante, trocar o pé sem olhar, mudar a marcha, olhar para frente, olhar para o lado, olhar para trás. E tudo isso dá certo, né. Então, quando você está realizando uma RCP, parece que tudo fica muito automático, você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, né. Então é fazer de 100 a 120 compressões, com uma profundidade de 5 a 6 centímetros e permitindo que o tórax ele retorne para depois a gente comprimir de novo. Uma outra coisa, pessoal, muito importante, vocês podem observar aqui na imagem, é como eu vou me posicionar na hora de fazer a compressão. Eu vou me posicionar sempre com os joelhos bem próximos à vítima, vou deixar um espaço entre eles para ter uma base ali de apoio, vou deixar os meus braços sempre reto, o cotovelo não pode ficar dobrado, braço reto e o peso da minha coluna em cima do meu braço é o que vai fazer a compressão. A minha força não vai estar só no meu braço, a minha força vai estar no meu tronco empurrando o meu braço, tá. Então, sempre com os braços estendidos, nunca com os braços flexionados. O D, né, se você tiver um desfibrilador, se você estiver em algum lugar onde você tem esse equipamento, você vai pegar, vai priorizar a instalação do DEA o mais rápido possível. Então, enquanto uma pessoa está comprimindo, a outra pessoa ela já vai abrindo a caixa e vai seguindo passo a passo para poder instalar o DEA, que é o desfibrilador. Nath, se eu não tiver o DEA, não se preocupem, uma compressão bem feita salva vidas. "Ah, mas quanto tempo eu vou comprimir?" Você vai comprimir até o socorro chegar ou até esse paciente voltar. Tem o DEA, aí a gente vai instalar a pá do DEA para a gente poder ter mais um recurso para nos auxiliar. Se eu não tiver, eu vou fazer apenas a compressão. Pessoal, a compressão ela cansa muito, então o ideal é você ter mais pessoas para você revezar e a cada 2 minutos você trocar
a pessoa que vai estar comprimindo, porque tem estudos que comprovam que após 2 minutos de compressão, a eficácia ela já diminui muito. "Ah, não, mas eu sou muito bom, eu consigo". Diminui, é cientificamente comprovado. "Ah, mas não tem ninguém ali que saiba". Você chama a pessoa e vai orientando essa pessoa. Enquanto você faz, você vai falando para ela como que deve ser, para vocês trocarem e você ter mais uma pessoa para revezar com você. Pessoal, se você tiver o DEA, a gente vai instalar o DEA, ele é super autoexplicativo, então ele vai falando para vocês, posicione as pás, afaste-se, verificando o ritmo, chocar. Nós vamos ter uma aula prática, né, onde a gente vai falar melhor depois sobre o manuseio do DEA, mas ele é super autoexplicativo. Depois eu vou gravar um videozinho para vocês verem como que é o funcionamento dele. E na própria página vem escrito com um desenho aonde você deve posicionar cada uma delas. Compressões torácicas em casos específicos. Se a gente tiver uma gestante, como que a gente vai realizar a compressão? Nós temos aqui 2 opções. Nós vamos puxar, né, o abdômen, o bebezinho, para a gente conseguir ter uma liberação melhor do sistema circulatório do paciente, e na hora da compressão a gente conseguir ter uma circulação melhor, tá? Então, para as gestantes, a gente vai realizar o deslocamento uterino manual para a esquerda, utilizando a técnica de uma mão, enquanto a outra a gente vai fazendo ali a ressuscitação. E se nós estivermos com 2 pessoas, uma pessoa vai puxar ali o abdômen e a outra vai iniciando as compressões, tá? Sempre traciona para o lado esquerdo. Deixei aqui para vocês, ó. Sempre fazer o deslocamento do útero para o lado esquerdo, para liberar as principais veias e melhorar a circulação do paciente. Aqui, ó, com as 2 mãos, então, uma mão está deslocando o útero e a outra mão está fazendo a compressão. Tá vendo, pessoal, que nesse caso, ó, a compressão ela é no tórax, tá? Entre ali os mamilos, a gente vai realizar a compressão torácica com o intuito de manter o coração bombeando sangue. Automaticamente, se ele bombeia sangue, ele leva oxigênio. E se acontecer uma RCP em crianças, como que a gente vai fazer? A gente vai comprimir pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, isso é em torno, pessoal, de 4 centímetros em menores de 1 ano, e 5 centímetros se for maior de 1 ano, tá? Quantas compressões? De 100 a 120, lembrando que precisa esperar o tórax retornar, tá? Coordenação de compressão e ventilação. Vamos pensar que vocês têm um ambu para vocês ambuzarem essa criança, ou uma máscara, que é uma máscara que a gente tem de uso para na hora de fazer a circulação, a respiração do paciente, a gente utilizar ela. Então, a gente tem essas 2 opções, tá, pessoal? A gente tem, como fazer só a compressão, e a gente tem como fazer a compressão e a ventilação. Eu acho que não tem nenhuma imagem aqui para vocês dessa máscara, mas depois eu vou colocar, falando um pouquinho sobre ela, tá, para vocês entenderem o que é essa máscara que a gente pode utilizar para fazer a ventilação do paciente. Então, se for criança menor de 1 ano, a gente vai comprimir o tórax cerca de 4 centímetros e se for maior de 1 ano, 5. Frequência, de 100 a 120 compressões por minuto, lembrando de permitir sempre que o tórax retorne. Se eu tiver com 2 socorristas, pessoal, eu posso fazer 30/2, ou seja, 30 compressões para 2 ventilações. Desculpem, 30/2 se eu estiver com apenas um socorrista, e 15/2 se eu estiver com 2 socorristas. Como assim? Ah, temos 2 pessoas e temos como ofertar oxigênio para a vítima. Então, um socorrista vai fazer as 30 compressões e o outro socorrista as 2 ventilações. As 15 compressões e as 2 ventilações, desculpa, pessoal. Quando você está sozinho e você tem como realizar compressão e ventilação, 30 compressões, 2 ventilações. Se você estiver em 2 pessoas, uma vai fazer 15 compressões e a outra 2 ventilações. 15 compressões e 2 ventilações. Nath, eu tô sozinho. Você vai fazer só compressão e ventilação 30/2.
Nath, estou sozinho e não tenho como fazer ventilação. Você vai fazer só compressão de 100 a 120 por minuto, tá? Então, pessoal, estou sozinho, mas tenho como ventilar o paciente, ventilar a criança. 30 compressões, 2 ventilações. Nath, estou sozinho, não tenho como ventilar. De 100 a 120 compressões por minuto, por tempo indeterminado, até a criança voltar ou até o socorro chegar, ok? Aqui eu coloquei para vocês RCP em crianças maiores de 1 ano de idade. Então, para as crianças maiores de 1 ano, até a puberdade, o posicionamento para a gente fazer a compressão envolve usar as 2 mãos ou uma mão só, né, que é opcional para quando a criança é muito pequena. Então, você pode comprimir no mesmo local que você faria a compressão do adulto, você vai comprimir para a criança utilizando apenas uma mão. E se for um bebê menor de 1 ano? Para bebê, os socorristas, eles devem comprimir o externo com a base de uma das mãos ou usar a técnica dos 2 polegares, que é essa técnica que está aqui na imagem. A mão, ela vai circular o tórax e com os 2 polegares você vai fazer a compressão, tá? Antigamente, podia-se fazer a compressão com os 2 dedos, igual tá aqui nessa imagem, mas foi proibido, caiu, né, essa técnica na última atualização da American Heart Association. Então, se for criança menor de 1 ano, você vai usar os 2 polegares com a mão circundando o tórax da criança, tá? Não usamos mais essa técnica dos 2 dedos. Se a gente estiver com 2 socorristas, um comprime e um faz a ventilação. Lembrando que se é 2 socorristas, são 15 compressões para 2 ventilações. Se eu estiver sozinho e tiver como ventilar, eu vou fazer 30 compressões para 2 ventilações, mas a mão de quem vai fazer a compressão é sempre desta forma, tá, pessoal? Eu tô falando a questão da compressão, mas pensando em um atendimento de primeiros socorros, dificilmente a gente vai ter um ambu, né, máscara, bolsa, válvula, que é o que está aqui na imagem, ou a gente vai ter a pocket mask, que é uma máscara que a gente consegue usar para fazer ventilação no paciente sem ter troca de fluido com ele. Se a gente estiver no atendimento de primeiros socorros, geralmente a gente não vai ter esses 2 recursos e a gente vai usar apenas a compressão. Volto a dizer, uma compressão bem feita salva vidas, tá? Aqui eu coloquei, né, a questão da abertura das vias aéreas, que é uma coisa que a gente faz, mas isso é muito mais no atendimento pré-hospitalar. A gente faz a liberação das vias aéreas para que tenha ali uma melhor passagem de oxigenação, tá bom? Aqui eu coloquei também para vocês das pás do desfibrilador do DEA, né, o desfibrilador externo automático. Nós temos as pás adulto e a pá infantil. Se a gente estiver atendendo uma criança e o meu DEA não tiver uma pá infantil, eu posso utilizar uma pá de adulto, só que aí eu vou colocar uma pá na frente, no peito da minha criança e a outra pá nas costas, tá? É muito importante a gente falar que no caso da criança principalmente, a gente precisa ter uma diferença ali de 4 centímetros ou mais de uma pá para outra, né, para que a gente consiga que a onda elétrica ali ela passe de forma adequada. Então se eu tiver um DEA, for atender uma criança, não tem a pá infantil, eu posso usar a pá de adulto, só que aí eu coloco uma no peito e a outra nas costas, porque se não der 4 centímetros ou mais de diferença entre elas na hora de fazer o posicionamento, não é indicado utilizar, tá? Aí não deu, então uma na frente e uma nas costas. Lembrando que o DEA ele é super autoexplicativo, vou ver se depois eu consigo gravar para vocês um vídeo falando e mostrando para vocês ali o uso do DEA. Então, assim estamos encerrando mais uma aula, né, de obstrução das vias aéreas e parada cardiorrespiratória. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.